Você já se sentiu desanimado a ponto de querer parar tudo? Jesus sabia que o desânimo toca até os mais fortes. Mas ele também carregava um segredo poderoso, um caminho real e acessível que devolvia ânimo, fé e propósito aos seus discípulos, mesmo nos dias mais difíceis. Neste vídeo será revelado como ele fazia isso, com gestos simples, profundos e que ainda hoje podem transformar a sua jornada. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode ser o empurrão que seu coração estava esperando. E se essa mensagem era o que estava faltando para você hoje, te convido a se inscrever agora no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Cada vez que você faz isso, essa mensagem chega a mais pessoas que também precisam reencontrar ânimo e esperança. Vamos espalhar luz juntos. Jesus nunca ignorou o desânimo. Ele não tratava como tabu aquilo que, no íntimo, todo ser humano sente. O cansaço da alma, o esvaziamento do ânimo, a perda de direção, tudo isso era visível para ele. E mesmo sendo o Filho de Deus, o Mestre dos Mestres, aquele que poderia exigir perfeição, ele escolheu um outro caminho, o caminho do acolhimento. Em nenhum momento Jesus olhava com reprovação para o abatimento de um coração cansado. Ele não dizia: "Por que você ainda sente isso? Você não tem fé suficiente, ou você deveria estar mais forte." Ao contrário, ele se aproximava, se fazia presente, olhava nos olhos e dizia, de maneira silenciosa, mas profundamente transformadora: "Eu vejo você." A maneira como Jesus lidava com o desânimo não era com pressa. Ele não forçava uma superação imediata, nem cobrava reações. Ele deixava espaço, e esse espaço era onde a cura começava. Porque quando alguém se sente verdadeiramente visto, sem julgamento, o coração se abre. O peso já não é tão insuportável quando não se está mais sozinho para carregá-lo. Muitos pensam que a fé é uma armadura que nos impede de sentir. Mas Jesus nos mostra o oposto. A fé verdadeira não nos impede de desanimar. Ela nos ensina a passar pelo desânimo com dignidade, com humanidade, com amor. E Jesus sabia disso. Ele não se surpreendia com as fraquezas humanas. Na verdade, ele as conhecia por dentro. Sabia que até o coração mais fervoroso pode se apagar em dias nublados. Ele não se afastava quando via um discípulo cabisbaixo. Não se distanciava dos que estavam perdendo a esperança. Pelo contrário, era nesses momentos que ele se aproximava ainda mais. Ele tocava, escutava, ficava ao lado. E ao fazer isso, mostrava o quanto a presença pode ser mais curativa do que qualquer discurso. Quantas vezes confundimos desânimo com falta de fé? Quantas vezes nos cobramos por sentir o que sentimos, como se estivéssemos falhando por dentro? Jesus desconstrói essa ideia. Ele ensina que o desânimo não é sinal de derrota espiritual. É apenas um momento da jornada em que algo dentro de nós pede silêncio, atenção, cuidado. Ele mostrava que mesmo quando o ânimo se esgota, ainda há algo que permanece. A possibilidade de sermos acolhidos. Porque um coração que se sente amado começa pouco a pouco a se reencontrar com a luz. Jesus enxergava os medos, as inseguranças, as pausas dos seus discípulos. Ele sabia quando estavam cansados, quando não compreendiam, quando tinham vontade de desistir. E ele não exigia que eles resolvessem tudo sozinhos. Ele caminhava junto, esperava o tempo necessário. Respondia com mansidão. Há algo de profundamente transformador na forma como ele reconhecia o desânimo. Ao invés de tratá-lo como um inimigo, ele o tratava como uma parte da caminhada, uma parte que também precisava ser olhada com compaixão. Ele sabia que existem tempestades que só se acalmam quando alguém segura nossa mão e diz: "Estou aqui, vai passar, você não está sozinho." A sabedoria de Jesus nos lembra que não precisamos ter todas as respostas o tempo todo, que há valor em simplesmente ser humano, em viver nossos altos e baixos com verdade.
Que a fé não é uma exigência de performance, mas um caminho de encontro. E nesse caminho, quando tropeçamos, ele não nos aponta o dedo. Ele se agacha ao nosso lado, nos ajuda a levantar, mas não com pressa, com paciência, com cuidado, com amor. Porque ele conhece cada dobra da nossa alma. Mesmo quando não conseguimos orar, mesmo quando tudo parece pesado demais, ele permanece. E isso é tudo. A certeza de que alguém nos vê no escuro, nos reconhece na dor e permanece ao nosso lado sem exigir que sejamos diferentes do que somos. Acolher o próprio desânimo como Jesus o acolhia nos outros é um exercício de misericórdia. E talvez esse seja o primeiro passo para voltarmos a caminhar. Parar de lutar contra o que sentimos e permitir que, ali mesmo, nas sombras do abatimento, a luz da presença dele nos alcance. O segredo de Jesus não era oferecer soluções rápidas, era simplesmente estar. Sua presença curava, seu olhar restaurava. Seu silêncio, cheio de compreensão, trazia paz. E talvez hoje tudo o que você precisa não seja uma resposta ou uma solução imediata. Talvez só precise sentir que ainda é amado, mesmo quando se sente perdido. Que ainda é visto, mesmo quando sua alma está silenciosa. Que ainda é chamado pelo nome, mesmo quando se sente distante. É assim que Jesus age, sem pressa, sem cobrança, sem julgamentos, apenas amor. Se essa mensagem está falando lá no fundo do seu coração, é porque talvez você está sentindo que está vivendo esta palavra. Deixe nos comentários: Amém, eu sou amado por Deus. Sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas também. Jesus sabia reconhecer os sinais do cansaço. Ele via nos olhos dos seus discípulos quando o peso do caminho começava a se acumular, quando o barulho ao redor se tornava mais alto do que a voz interior, quando a alma já não conseguia acompanhar o ritmo dos passos. E nesses momentos, ele não os empurrava para mais tarefas, não aumentava as exigências, não cobrava mais movimento. Ele os chamava para o silêncio. Era um gesto simples, mas cheio de sabedoria. Ele os levava para longe da multidão, para longe das exigências, para longe da pressão. Não porque quisesse isolá-los do mundo, mas porque sabia que o mundo, às vezes, fala alto demais. E no meio desse ruído todo, fica difícil ouvir a própria alma, fica difícil escutar o que realmente importa. Jesus ensinava que o silêncio não é ausência, é presença. É nesse espaço sem distrações que o coração começa a se alinhar novamente com o que é essencial. Porque o desânimo não cresce no vazio, ele cresce no excesso. Excesso de ruído, de pressa, de expectativas, de cobranças. Quando tudo isso se acumula, o ânimo se esgota e o coração perde o centro. Por isso, o convite de Jesus ao recolhimento nunca foi um convite à fuga, mas ao reencontro. Ele sabia que o descanso não é um luxo, é uma necessidade espiritual. E mais do que isso, é uma expressão de fé, porque é preciso confiança para parar. É preciso coragem para dizer: hoje eu preciso respirar. Em um mundo que exige produtividade constante, parar pode parecer fraqueza. Mas para Jesus, era justamente aí que a força se renovava. Ele mostrava que existe um tipo de cura que só acontece no silêncio. Não o silêncio da resignação ou da apatia, mas o silêncio fértil, onde a alma tem espaço para respirar. É ali, longe do barulho, que a esperança começa a nascer de novo. É ali que a mente desacelera, que o corpo repousa, que o espírito volta a escutar o que já sabia, mas havia se perdido no tumulto da vida. Jesus não tinha pressa em restaurar quem estava cansado. Ele respeitava o tempo de cada coração. Sabia que há momentos em que o melhor a se fazer não é seguir em frente, mas sentar, fechar os olhos e apenas estar. Estar consigo mesmo, estar com Deus, estar no silêncio. E esse estar, que parece tão simples, é profundamente transformador. Muitos dos ensinamentos mais profundos não vieram no meio das multidões, mas nesses momentos de retiro.
Porque quando o exterior se cala, o interior finalmente tem espaço para falar. E às vezes, o que a alma mais precisa não é de respostas novas, mas de silêncio suficiente para redescobrir o que sempre esteve ali. Jesus não levava os seus discípulos ao silêncio por acaso. Ele conhecia a profundidade dessa prática. Ele sabia que os dias difíceis exigem mais do que resistência, exigem restauração, e ninguém pode se restaurar em meio ao barulho constante. Por isso, ele retirava os seus, porque amar também é ensinar a parar, é cuidar da mente e do coração com o mesmo zelo com que se cuida do corpo. Quantas vezes você já tentou seguir mesmo cansado? Quantas vezes já ignorou os sinais internos que pediam pausa, que suplicavam por um momento de sossego? Jesus nos lembra com seu exemplo que parar também é caminhar, que repousar também é obedecer, que descansar também é confiar. O desânimo não some com mais esforço, ele se dissolve com mais cuidado. E esse cuidado começa com um passo silencioso para dentro, um passo em direção à alma, um passo que diz: eu me permito ser restaurado. Jesus compreendia isso, e mais do que isso, ele nos conduzia por esse caminho. Ele sabia que o silêncio não é vazio, é espaço sagrado. Nele, tudo se realinha. Nele, o que parecia perdido começa a ser reencontrado. Nele, a fé que parecia distante encontra morada de novo. O silêncio é onde Deus sussurra, e quem se permite escutar encontra paz. Não se trata de fugir da vida, mas de encontrar um novo jeito de estar nela. Um jeito mais inteiro, mais presente, mais leve. E isso começa quando aceitamos o convite que Jesus ainda nos faz. Venha comigo, vamos para um lugar de descanso. Esse lugar nem sempre é físico. Às vezes é um estado da alma, um momento do dia, uma pausa breve, mas real. E quando aceitamos esse convite, algo muda. O cansaço não domina mais, o desânimo não reina mais. Porque ali, no silêncio, ele está, presente, amoroso, cuidando do que ninguém vê, restaurando o que ninguém entende. E basta isso para recomeçar. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu aceito o seu convite, Jesus. E curta este vídeo. Seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam precisando também desse convite para recomeçar. Há algo misteriosamente curativo na presença de alguém que permanece. Não é a quantidade de palavras ditas, nem a eloquência dos discursos. Às vezes, o que mais sustenta é o simples fato de alguém estar ali, inteiro, disponível, atento. Jesus compreendia isso profundamente. Quando o desânimo visitava o coração dos seus discípulos, ele não corria para tentar explicar o porquê. Não apresentava fórmulas para resolver a tristeza, nem exigia que eles se recompusessem rapidamente. Ele estava, ele permanecia, ele caminhava ao lado. A esperança, quando esmorece, não precisa de argumentos, precisa de calor. Precisa de presença que acolhe sem julgar, que acompanha sem apressar, que olha com compaixão. E foi assim que Jesus reacendia o que parecia apagado, com a maneira como se fazia presente. Seu olhar dizia o que as palavras não conseguiam. Seu toque era como um sopro de paz. Sua escuta era profunda, sem pressa, sem pressão. Em tempos de abatimento, o mais importante não era o que ele dizia, mas o fato de que ele não se afastava. Havia um conforto sutil em saber que, mesmo quando os discípulos vacilavam, mesmo quando suas forças se esgotavam, mesmo quando suas dúvidas eram maiores do que sua fé, Jesus permanecia. Ele não virava o rosto diante da dor, não ignorava os silêncios pesados, não apressava os processos internos. Ele entendia que há um tempo certo para cada cura e que muitas vezes a cura começa quando alguém se dispõe a apenas estar. Essa presença de Jesus era como um abrigo no meio da tempestade. Não porque ele eliminava de imediato todas as dificuldades, mas porque, com ele por perto,
a alma encontrava estabilidade. O coração, ainda que em pedaços, começava a se reorganizar. A esperança, que parecia enfraquecida, começava a pulsar de novo, devagar, como quem desperta de um sono profundo. Jesus nos ensina, com seu jeito de estar, que nem sempre precisamos dizer algo para ajudar alguém. Às vezes, o simples fato de não abandonarmos já é o suficiente. Às vezes, o abraço silencioso, o caminhar lado a lado, o escutar com sinceridade, tudo isso é mais potente do que qualquer resposta ensaiada, porque há dores que não querem ser explicadas, querem apenas ser compreendidas. E ele compreendia. Compreendia quando o cansaço pesava nos ombros. Compreendia quando o olhar fugia para o chão sem conseguir sustentar mais esperança. Compreendia quando o ânimo murchava e o medo ganhava espaço. E mesmo assim, ele não se afastava, não se impacientava, não desistia. Ele seguia junto. Quantas vezes a gente só precisa disso, saber que não está sozinho? Que alguém nos vê de verdade, sem filtros, sem exigências, e ainda assim decide ficar. Que alguém se recusa a sair quando todos os outros já foram embora. Essa presença é uma forma de amor que cura, porque ela se oferece inteira, sem tentar consertar, mas apenas abraçar. E foi isso que Jesus fez tantas vezes. Ele se oferecia inteiro, não apenas em palavras, mas em tempo, em atenção, em olhar. E assim, sem fazer alarde, sem grandes milagres visíveis, ele restaurava o que estava desanimado, porque a esperança, quando encontra abrigo, começa a florescer de novo. Ele mostrava, com sua própria vida, que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho, que a presença verdadeira de alguém é muitas vezes a ponte entre o desespero e a esperança, e que, em meio ao silêncio da dor, uma companhia sincera vale mais do que 1000 promessas. Essa forma de estar de Jesus continua sendo um convite para nós hoje. Um convite para acolhermos as nossas próprias fragilidades com mais ternura. Para entendermos que não há vergonha em se sentir fraco, desanimado, perdido. E que mesmo nesses momentos existe uma presença que não se retira, que permanece, que caminha ao lado, que segura firme a mão, mesmo quando o chão parece desaparecer. O amor que sustenta não é o que resolve tudo de imediato, é o que fica. E esse amor, Jesus oferecia com cada gesto, com cada passo, ao lado de quem sofria. Ele era presença viva, presença que aquecia, presença que devolvia o fôlego, mesmo nos dias mais escuros. E se você já sentiu esse toque silencioso que reacende a alma, sabe que não há nada mais poderoso do que isso. Porque quando alguém escolhe estar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, nasce ali um espaço seguro onde o coração pode descansar. Se essa mensagem chegou como resposta para você, esta é a oportunidade de você testemunhar nos comentários. Eu sinto o amor de Jesus sobre a minha vida. O seu testemunho ajudará as pessoas a entenderem o amor de Jesus sobre a vida delas também. Algo que talvez elas nem percebessem. Nem sempre a fé se revela em gestos grandiosos ou palavras eloquentes. Às vezes, ela se esconde nas frestas do cotidiano, nas coisas pequenas que passam despercebidas por olhos apressados. Jesus sabia disso. Ele não precisava de palcos para ensinar, nem de grandes manifestações para tocar os corações. Ele caminhava entre as pessoas, observava a vida como ela era e, a partir dela, extraía ensinamentos que atravessavam gerações. Era no simples que ele enxergava o profundo. Uma semente nas mãos se tornava lição sobre paciência. Uma rede de pesca se transformava em símbolo de propósito. Um pão partido se tornava mensagem sobre partilha. Um gesto comum se tornava espelho da fé. E ao fazer isso, Jesus mostrava algo poderoso, que o divino não está distante, inalcançável, reservado para os dias perfeitos. O divino se revela no agora, no comum, no momento presente.
É curioso perceber como o desânimo costuma crescer no terreno da rotina. Ele nos convence de que nada muda, de que os dias se repetem, de que a vida é apenas um ciclo de obrigações. E quando nos deixamos levar por essa visão, o coração vai perdendo o brilho. Vamos funcionando no automático e, sem perceber, a alma começa a adormecer. Mas Jesus, com seu olhar atento, nos ensina o contrário, que a fé acorda justamente quando aprendemos a ver com mais delicadeza. Quando se olha com os olhos do coração, o comum ganha novos significados. A xícara de café que aquece pela manhã vira gratidão. O pôr do sol visto da janela deixa de ser paisagem e passa a ser cuidado. A risada de alguém próximo se torna consolo. O silêncio de um momento vira oração. A vida, com todas as suas repetições, passa a ser um campo fértil onde Deus sussurra. Basta saber ouvir. E é por isso que Jesus não separava o espiritual do cotidiano. Ele unia as duas coisas. Porque fé não é só o que se pratica num lugar sagrado, mas também no chão da casa, no mercado, no trabalho, na espera de um ônibus, na conversa com um amigo. A fé verdadeira é aquela que cabe dentro da vida real. E quando a gente aprende isso, tudo muda. O que antes parecia sem sentido passa a ter valor. O que era rotina vira oportunidade. O que era peso se transforma em propósito. O segredo está no olhar. Não é o mundo que precisa mudar para que a fé floresça. É o nosso olhar que precisa aprender a enxergar o extraordinário no que já está diante de nós. Esse é um exercício silencioso, mas poderoso. E quanto mais se pratica, mais o coração se abre para perceber Deus atuando nos detalhes. Há dias em que tudo parece igual. Os mesmos desafios, os mesmos caminhos, as mesmas dores. Mas quando o olhar é treinado pela fé, até as repetições ganham cor. E aquilo que parecia banal revela profundidade. Jesus nos mostrou que a esperança não precisa de espetáculos para nascer. Ela cresce como uma semente, em silêncio, escondida, mas cheia de vida. Talvez hoje você esteja atravessando um momento em que nada parece se mover. As circunstâncias são as mesmas, os desafios persistem e o desânimo tenta ocupar o espaço da fé. Mas e se a resposta que você busca estiver justamente no que você chama de comum? E se Deus estiver se revelando através das pequenas coisas que você tem ignorado? E se a transformação que você espera já começou, só ainda não foi percebida? Jesus nos convida a abrir os olhos para ver com mais ternura. Ele nos ensina que o milagre não está só no que muda visivelmente, mas também no que transforma o interior. E esse tipo de milagre acontece nas pequenas alegrias, nas rotinas simples, nos gestos que parecem sem importância. Porque é ali, no chão da vida, que a fé se faz mais viva. Talvez você não perceba agora, mas enquanto ouve essas palavras, sua alma está sendo lembrada de que há beleza onde você pensava que só havia repetição. Há sentido onde parecia haver apenas rotina. Há esperança escondida nas entrelinhas do cotidiano. Jesus nos ensinou a ver assim, e quando vemos assim, tudo ganha nova vida. Se essa mensagem está trazendo esperança para seu coração desanimado, eu te convido a ficar até o final deste vídeo, porque nos próximos minutos nós vamos aprofundar essa mensagem de forma ainda mais viva, e eu tenho certeza de que, se você permanecer, algo dentro de você vai ser transformado. Vai fazer sentido. Vai renovar a sua maneira de enxergar a vida. E isso pode ser exatamente o que sua alma estava precisando hoje. Há momentos em que o desânimo parece nos colocar em suspensão. A alma se recolhe, o corpo desacelera e o coração perde o impulso. É como se algo dentro de nós dissesse que a melhor resposta é parar, esperar, deixar o tempo passar. E por vezes essa pausa é necessária,
Mas há outra forma de atravessar o desânimo, e foi essa que Jesus ensinou com seus gestos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores. Ele encorajava pela ação, não pela espera passiva. Jesus sabia que a inércia podia alimentar o abatimento, que a alma, quando parada por muito tempo, começa a acreditar que está presa. Por isso, ao perceber que os seus estavam desanimados, ele não os deixava na estagnação, não dizia, fiquem aí até se sentirem prontos. Ele os chamava, os envolvia, os enviava, mesmo quando os rostos deles ainda carregavam dúvidas, inseguranças e pesos não resolvidos. A missão não era um fardo, era uma resposta, uma forma de curar o próprio coração, enquanto se estendia a mão ao outro. A sabedoria de Jesus se revelava no modo como ele compreendia que o movimento, mesmo frágil, é muitas vezes a porta para a restauração. Não precisava haver força total, apenas um passo. Não era necessário sentir-se pleno, apenas disponível. Porque a alma começa a respirar de novo quando se move com propósito, mesmo que ainda em silêncio. Há algo misterioso na forma como servir pode curar. É como se, ao se tornar ponte para alguém, a gente também encontrasse passagem para dentro de nós mesmos. Jesus sabia disso. Por isso, colocava os discípulos em movimento. Curar, visitar, ensinar, andar, compartilhar. Não porque eles já estavam prontos, mas porque no próprio ato de sair de si algo novo florescia. O ânimo não vinha antes. Ele vinha no meio do caminho, quase como quem acompanha a coragem que ousou levantar-se. O segredo não era negar o desânimo. Era não se entregar a ele como ponto final. Era deixar que o amor agisse, mesmo quando a emoção não acompanhava. E é aí que se aprende algo precioso, que a fé verdadeira não é sentir sempre, é confiar mesmo quando não se sente, é agir com esperança mesmo quando a alma ainda está recolhida. Porque há uma força que só se revela a quem ousa caminhar, mesmo de coração partido. Muitos de nós esperamos o momento perfeito para começar de novo, esperamos a clareza, a força, a paz. Mas Jesus nos mostrou que o passo vem antes do alívio, que o gesto vem antes da recompensa, que o sim precede o sentimento e que muitas vezes a cura chega enquanto se obedece e não antes disso. A alma é tocada pela graça à medida que se move com fé. Quantas vezes deixamos de viver algo novo porque esperamos demais por um sinal? Quantas vezes adiamos recomeços porque ainda não nos sentimos preparados? A verdade é que em muitos momentos a preparação vem da prática. O coração aprende a crer enquanto caminha. A mente se alinha enquanto serve. A emoção se alivia enquanto ama. Jesus nos mostrou isso com sua maneira delicada, mas firme de dizer, vai. E quando vamos mesmo sem entender, mesmo sem forças completas, alguma coisa dentro de nós se alinha. O foco muda, o ar entra, a alma reencontra direção. Servir não nos anula, nos reencontra. Estender a mão, mesmo ferida, faz com que nossas próprias dores encontrem sentido. Porque no olhar do outro, nas necessidades alheias, descobrimos que não estamos sozinhos, e isso renova. Talvez hoje você esteja esperando sentir algo diferente para se mover. Talvez esteja esperando a vontade voltar, o coração aquecer, a certeza bater. Mas e se o ânimo que você tanto deseja estiver justamente no gesto que ainda não foi feito? E se a mudança que você busca não estiver na espera, mas no primeiro passo? Se essa mensagem está despertando algo diferente em você, escreva agora nos comentários. Hoje eu tomo posse que darei o primeiro passo. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a tomarem a mesma atitude para se levantar e dar o primeiro passo. Deus se alegrará com o seu cuidado e amor ao próximo. O desânimo não chega gritando. Ele se insinua em silêncios longos demais, em olhares que se perdem, em pensamentos que repetem as mesmas frases cansadas.
Ele tem uma forma sutil de apagar nossa memória mais profunda, a de quem somos. Com o tempo, começamos a acreditar nas vozes distorcidas que nos cercam e, pior ainda, naquelas que se instalam dentro de nós. Vozes que dizem que não somos capazes, que erramos demais, que não pertencemos, e pouco a pouco vamos nos afastando da nossa própria essência. Mas Jesus nunca se deixou enganar por essas distorções. Ele olhava para além da dor, além do medo, além das quedas. Quando os olhos dos seus discípulos estavam pesados, ele não via apenas o cansaço. Ele via o nome verdadeiro, a identidade que não se perde, mesmo quando está esquecida, e chamava cada um, não pela falha, mas pelo chamado, não pela limitação, mas pelo valor eterno que carregavam. Era assim que ele restaurava, não com discursos duros, mas com lembranças suaves, lembranças do que estava ali desde sempre. Ele não criava uma nova identidade, ele reavivava o que já existia. Era como se dissesse: você ainda é. Mesmo quando se sente perdido, ainda é. Mesmo quando falha, ainda é. Mesmo quando duvida, ainda é. Isso era cura. Isso era verdade. Isso era amor puro. Porque o desânimo tem o poder de nos fazer esquecer. Esquecemos que temos um propósito. Esquecemos que fomos chamados. Esquecemos que, apesar dos tropeços, há algo em nós que permanece. Jesus sabia que uma alma sem memória de quem é fica vulnerável à escuridão. Por isso, ele insistia. Em cada gesto, em cada conversa, em cada encontro, ele devolvia ao outro aquilo que nunca deveria ter sido perdido, a consciência de sua dignidade. E o mais bonito é que ele fazia isso com intimidade. Chamava pelo nome, não pelo título. Não era um chamado genérico, mas pessoal. Porque para Jesus, ninguém era multidão, ninguém era número, cada um era visto, cada um era lembrado, cada um era importante o suficiente para que ele parasse, olhasse, falasse, tocasse. Era nesse contato que a identidade era reacendida. Era nesse encontro que a alma se erguia novamente. Quantas vezes andamos como se fôssemos menos do que somos? Quantas vezes permitimos que os nossos erros definam tudo o que carregamos? Jesus mostrava o contrário, que o erro não anula o chamado, que a dúvida não apaga a luz, que o cansaço não apaga a verdade do que fomos criados para ser. Ele via o ouro onde outros viam pó. Ele enxergava valor onde o mundo via fracasso. Ele chamava para perto aqueles que o desânimo tentava afastar de si mesmos. E nesse processo, ele não apenas lembrava quem éramos, ele nos fazia acreditar de novo. Porque às vezes, a lembrança não basta. É preciso que alguém acredite por nós quando não conseguimos mais acreditar. E foi isso que Jesus fazia. Ele sustentava a esperança até que a esperança nascesse de novo em nosso peito. Ele segurava a verdade até que pudéssemos carregá-la outra vez. A cura que vem da restauração da identidade é silenciosa, mas poderosa. É como uma luz que vai preenchendo os espaços antes escuros. Quando nos lembramos de quem somos, não como o mundo nos definiu, mas como fomos sonhados desde o início, algo se realinha dentro de nós. A coragem volta, a postura muda, a respiração se acalma, o caminho se abre. Porque agora caminhamos como quem sabe, somos amados, somos vistos, somos chamados, e isso muda tudo. Porque com essa verdade no coração, o desânimo pode até tentar sussurrar mentiras, mas elas já não encontram tanto espaço. Não porque somos fortes o tempo todo, mas porque fomos lembrados da nossa essência. E quando uma alma é lembrada de quem é aos olhos de Deus, ela começa a andar de novo. Não como quem precisa provar algo, mas como quem já carrega o selo do amor. Se esse texto falou com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. O que você tem redescoberto sobre sua identidade com Deus? Sua partilha pode ser a fagulha que reacende a verdade no coração de alguém. Amém? A dor, quando chega, quase nunca avisa.
Ela se instala silenciosamente e transforma tudo ao redor. Muda o tom das palavras, altera o ritmo da respiração, deixa o coração mais sensível. Muitos tentam ignorá-la, outros a escondem atrás de sorrisos forçados. Há quem fuja dela, esperando que, com o tempo, simplesmente desapareça. Mas Jesus nunca tratou a dor como algo que deveria ser evitado ou apagado. Ele olhava para ela com profundidade, não como castigo, mas como parte da jornada, não como fim, mas como processo. Para ele, o sofrimento não era prova de que tudo estava errado, mas uma ponte para algo maior. Jesus sabia que a alma humana, quando tocada pela dor, se torna mais fértil para o crescimento. E por isso, em vez de apagar o sofrimento, ele ensinava a atravessá-lo, a olhar para ele com olhos de fé, a compreender que até mesmo os momentos mais escuros carregam sementes invisíveis de transformação. Era assim que ele caminhava com os seus, não prometendo que não haveria lutas, mas revelando que mesmo nas lutas havia propósito. Os discípulos muitas vezes não compreendiam. Perguntavam, temiam, se entristeciam, mas aos poucos iam percebendo que com Jesus a dor nunca era desperdiçada. Ela era parte da construção, parte do amadurecimento, parte da lapidação da alma. E talvez seja justamente isso que mais toca o coração. Saber que ele não minimizava a dor, não dizia vai passar como quem não sente. Pelo contrário, ele reconhecia, sentia junto, e ao sentir, revelava uma nova perspectiva. Mostrava que o sofrimento podia se tornar fonte de empatia, de sabedoria, de compaixão, que da ferida podia nascer cuidado, que da perda podia surgir entrega, que da queda podia emergir um novo olhar para a vida. A dor, quando ganha sentido, muda de peso. Ela continua sendo dor, mas já não sufoca, já não paralisa, porque agora ela se torna caminho. Jesus ensinava isso não apenas com palavras, mas com presença. Estava com os que choravam, caminhava com os que vacilavam, suportava os silêncios, respeitava os tempos. E no tempo certo, fazia brotar entendimento onde antes havia apenas confusão. Esse é um dos segredos mais poderosos, dar sentido à dor. Não para romantizá-la, mas para transformá-la. Para impedir que ela roube a esperança. Para mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, há algo sendo construído por dentro. Algo que não se vê, mas se sente. Uma força nova, uma fé mais firme, uma alma mais sensível. Quando os discípulos começaram a entender isso, o ânimo voltou. Não porque a dor desapareceu, mas porque o olhar foi transformado. Eles já não fugiam mais do sofrimento como antes. Começaram a ver que até nas noites escuras havia uma luz que os guiava. Começaram a perceber que o sofrimento podia ser lugar de encontro. Encontro consigo mesmos, encontro com Deus, encontro com a verdade mais profunda. Jesus sabia que a vida é feita de ciclos, de alegrias e tristezas, de ganhos e perdas. Mas ele também sabia que a dor, quando atravessada com fé, revela aquilo que realmente importa. Ela nos ensina a parar, a escutar mais fundo, a olhar com mais compaixão. A dor quebra as cascas, derruba as máscaras, revela o essencial. E Jesus sempre foi um mestre do essencial. Por isso, quando a dor bater, não esconda, não fuja. Escute o que ela quer dizer. Há algo nela que pode te aproximar mais de quem você realmente é. Pode parecer pesado no começo, mas com o tempo você perceberá que há uma construção acontecendo, e ela não é em vão. Jesus ainda hoje caminha ao lado dos que sofrem. Ele continua dando sentido ao que parece sem explicação, continua transformando desânimo em coragem, angústia em clareza, dor em propósito. E se você está passando por um momento assim, lembre-se, não está sozinho. Existe um significado sendo tecido, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Respire, confie, caminhe, a luz virá.
E quando vier, você perceberá que a dor não apenas passou, ela te moldou, te fortaleceu, te aproximou ainda mais da verdade. Se o Espírito Santo confirmou essa palavra em seu coração, comente agora: Amém, eu recebo Espírito Santo. E se Deus está usando essa palavra para te ministrar, seja instrumento para que outros também sejam ministrados. Deixe seu like. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem esse consolo também. Há um lugar dentro de nós onde o futuro tenta gritar mais alto do que o presente, onde as perguntas ainda não respondidas criam um barulho que abafa a beleza do agora. É nesse espaço que o desânimo costuma nascer. Ele se alimenta da pressa, da cobrança, da expectativa. Cresce nas comparações, no medo de não dar conta, na angústia por não ter todas as respostas. Jesus sabia disso. Por isso, um dos segredos mais suaves e poderosos que ele ensinava era: viva um dia de cada vez. Os discípulos, como qualquer ser humano, tinham preocupações. Pensavam no que poderia dar errado, temiam o que viria pela frente, questionavam se seriam capazes. Mas Jesus os conduzia de volta ao presente, não com discursos complexos, mas com gestos simples. Ele os chamava para olhar ao redor, prestar atenção no que estavam vivendo, confiar que o agora já era suficiente para ser vivido com fé. Jesus ensinava que a graça não se acumula como reservas para o futuro. Ela é diária, como o fôlego, como o pão, como a luz que nasce a cada manhã. Ele mostrava que não era necessário entender tudo de uma vez, nem carregar o amanhã nos ombros de hoje. O segredo estava em confiar que cada passo, dado com fé, seria suficiente, que mesmo sem ver todo o caminho, já havia chão firme debaixo dos pés. Muitas vezes, o desânimo vem quando tentamos viver a vida inteira em um só dia. Quando olhamos para a frente e enxergamos um monte de questões sem resposta, responsabilidades acumuladas, sonhos que parecem distantes demais. Mas quando o foco volta para o hoje, algo muda. O peso diminui, a respiração volta a encontrar ritmo, a alma começa a se aquietar, porque o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Jesus tinha um olhar de presença. Ele estava inteiro em cada encontro, em cada conversa, em cada gesto. Não se perdia nas pressas, não se distraía com o que ainda viria. Ele caminhava com os olhos atentos ao momento, acolhendo o que era real, sem ansiedade pelo que ainda não tinha se revelado. E assim, com o exemplo, ele ensinava aos seus que a pressa é inimiga da paz, que a confiança se constrói passo a passo, que o coração precisa aprender a descansar no tempo certo das coisas. Viver um dia de cada vez não é viver sem direção. É viver com entrega, é reconhecer que há uma sabedoria maior conduzindo tudo e que o nosso papel é caminhar com fidelidade, não com pressa. É aprender que a força que precisamos não vem de saber o futuro, mas de confiar que já temos o suficiente para o hoje. E que quando o amanhã chegar, trará com ele a graça necessária. É bonito perceber que Jesus não cobrava dos seus discípulos uma fé perfeita ou uma força constante. Ele apenas os chamava para a simplicidade, para o agora, para o passo possível. E nesse chamado havia um consolo, porque quem aprende a viver o presente encontra paz mesmo em meio às incertezas. Aprende a ver beleza nos pequenos gestos, significado nas rotinas simples, presença divina nas coisas cotidianas. Talvez o convite de hoje seja esse: desacelerar por dentro, deixar que o agora respire. Não é necessário entender tudo, nem ter tudo resolvido. Basta estar aqui, inteiro, confiante. Há descanso nisso, há cura nisso. E quando o coração aprende a viver um dia de cada vez, o desânimo já não encontra espaço para crescer. Porque o agora, vivido com fé, já é mais do que suficiente. Se essa mensagem está despertando uma nova perspectiva de mudança em você, deixe seu like.
Cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que, assim como você, também estão aprendendo a terem uma nova perspectiva hoje. Havia algo no modo como Jesus olhava para a vida que transformava até o menor gesto em revelação. Ele não esperava grandes milagres para expressar gratidão. Pelo contrário, ele agradecia antes mesmo que as coisas se resolvessem. Isso não era apenas um ato de fé. Era uma forma de ensinar que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da escolha de onde fixamos o olhar. Seus discípulos aprendiam aos poucos que, mesmo quando o cenário ainda era difícil, agradecer abria espaço para a esperança respirar. Jesus via beleza onde outros viam escassez. Diante da multidão faminta, ele não lamentava o pouco que tinham. Ele erguia os olhos, partia o pão e agradecia. E esse gesto mudava tudo, porque a gratidão em suas mãos era mais do que educação espiritual, era ferramenta de transformação. Ele mostrava que o coração grato se fortalece antes mesmo do milagre chegar. E essa força interior, silenciosa e serena, era justamente o que mantinha o desânimo do lado de fora. Os discípulos aprenderam com ele que agradecer não é negar a dor ou fingir alegria. É, na verdade, enxergar com olhos mais profundos, ver o cuidado nos detalhes, perceber o sustento escondido no cotidiano. O desânimo se alimenta daquilo que falta. A gratidão se fortalece com o que já está presente. Jesus os ensinava a trocar a lente da escassez pela lente da presença. E assim, mesmo quando os dias pareciam nublados, a alma encontrava um feixe de luz. Esse era o segredo. A gratidão reorganiza o mundo interior. Quando se aprende a agradecer pelo que se tem, por menor que pareça, o coração se alinha com uma paz que não depende das circunstâncias. Os discípulos viam isso nos olhos de Jesus. Ele não carregava pressa, não se deixava consumir pela ansiedade. Ele caminhava com a serenidade de quem sabia que tudo tem um tempo e que cada passo, por mais simples, é digno de gratidão. E era nesse ambiente, cultivado dia após dia, que os corações aprendiam a vencer o desânimo. Não com grandes discursos, mas com pequenos gestos de reconhecimento. Agradecer pela presença uns dos outros, pela caminhada, mesmo com pedras, pela chance de recomeçar, mesmo após as quedas. A gratidão se tornava um abrigo, uma morada segura em meio às tempestades. E ali, nesse espaço interior onde o amor de Deus era notado nas entrelinhas da vida, a fé se renovava. Jesus não precisava prometer facilidades. Ele mostrava com sua própria vida que quando a gratidão é um hábito, o desânimo perde força, porque o foco muda. A mente se desvia do que pesa e o coração aprende a repousar no que sustenta. Ele ensinava que mesmo antes de tudo dar certo, já há motivos para agradecer, porque a bondade de Deus não começa quando tudo se resolve. Ela já está presente, escondida nos detalhes. Assim, os discípulos aprendiam a não esperar o milagre para dar graças. Aprendiam a encontrar beleza nas imperfeições, valor nos processos e sentido até mesmo nas pausas. Agradecer se tornava um exercício diário, um tipo de resistência silenciosa contra a desesperança, uma forma de manter acesa a chama da fé quando tudo em volta parece frio. E você, já percebeu como o simples ato de agradecer pode mudar o ritmo do seu dia? Pode parecer pequeno, mas é poderoso. Quando o coração decide reconhecer, em vez de reclamar, algo muda por dentro. A paz encontra espaço, a mente clareia e o ânimo começa a retornar. A gratidão não exige grandes coisas. Ela só pede um olhar atento, uma alma disponível e um coração disposto a reconhecer a bondade que já chegou, mesmo em meio à espera. Se esse texto falou com você, compartilhe nos comentários algo pelo qual você tem sido grato nos últimos dias. Às vezes, ao escrever, você descobre que tem muito mais motivos para agradecer do que imaginava.
Há momentos em que a fé parece diminuir em silêncio. Não desaparece de vez, mas se esconde. Fica pequena, quase imperceptível, como uma chama que insiste em permanecer acesa apesar do vento. São os dias em que o coração se pergunta se vale a pena continuar, quando o cansaço fala mais alto e o desânimo tenta escrever a última palavra. Mas foi justamente nesses momentos que Jesus revelou o segredo mais profundo. O amor tem o poder de reacender a fé. Jesus não precisava dizer muito. Seu jeito de amar falava antes de qualquer palavra. Era o tipo de amor que enxergava por dentro, que não exigia perfeição, que não cobrava condições. Mesmo quando os discípulos falhavam, duvidavam ou se escondiam, ele permanecia. Sua presença não era ameaçada pelas falhas humanas. Era um amor constante, estável, inabalável. E era justamente essa constância que trazia os corações de volta à esperança. Houve momentos em que os discípulos quiseram desistir, em que se sentiram pequenos demais, incapazes demais, sujos demais. E ainda assim, eram recebidos com o mesmo olhar de ternura, com os mesmos braços estendidos. Isso quebrava as barreiras do medo, porque o amor de Jesus não era teórico, ele era vivido, partilhado, presente. Era um amor que não recuava diante do erro, mas permanecia ao lado, ajudando a recomeçar. E quanto mais esse amor era recebido, mais a fé se renovava. Porque um coração que se sabe amado não se entrega com facilidade ao desânimo. Mesmo que se abale, mesmo que se canse, ele encontra força para se levantar. Sabe que não está só. Sabe que há alguém que acredita, mesmo quando tudo em volta diz o contrário. E essa certeza muda tudo. Ela vira abrigo nos dias cinzentos, luz em meio à escuridão, direção quando tudo parece incerto. Jesus não obrigava seus discípulos a crerem com força total todos os dias. Ele compreendia as fraquezas, os tropeços, os medos, mas os envolvia em amor. E era esse amor que restaurava, que reerguia, que devolvia o brilho nos olhos. Porque às vezes a fé não volta por esforço, mas por acolhimento. E o amor é a terra onde a fé pode florescer de novo, mesmo depois de ter murchado por um tempo. A beleza do amor de Jesus está no fato de que ele não depende do nosso desempenho. Ele não varia conforme nosso humor, nem diminui quando erramos. Ele permanece. E ao perceber isso, o coração encontra repouso. Porque mesmo quando não sabemos como seguir, somos lembrados de que somos amados. E isso nos devolve o fôlego, traz de volta a esperança, reacende o que parecia perdido. Esse amor é um convite para descansar, não para fugir. É um lembrete de que somos vistos, conhecidos e ainda assim amados. Jesus sabia que não havia fé forte sem amor verdadeiro. E é por isso que ele nunca usou o medo para manter seus discípulos próximos. Usava o amor. Amor que levanta, que cura, que lembra quem somos, que transforma a dor em força e o cansaço em novo ânimo. Talvez, hoje, tudo o que você precise não seja uma nova explicação nem uma resposta clara. Talvez o que seu coração busca seja esse amor que permanece. A certeza de que mesmo em seus dias escuros, há uma luz que não se apaga, um olhar que te vê com ternura, um cuidado que não falha, uma presença que não desiste. A fé pode parecer frágil às vezes, mas ela se renova quando é abraçada pelo amor. E Jesus sempre soube disso, por isso ele não pressionava, ele amava. E no calor desse amor, até os corações mais abatidos voltavam a pulsar com vida. Se essa mensagem fortaleceu sua fé nesse exato momento, digite agora nos comentários. Amém. Eu creio nesse amor, Senhor. Há algo profundamente silencioso, mas transformador, na forma como Jesus lidava com os momentos de desânimo. Ele não oferecia fórmulas rápidas, nem buscava ocultar a realidade difícil que os discípulos enfrentavam. Pelo contrário,
Ele entrava no cenário com presença, com sensibilidade, com verdade. Jesus compreendia que o coração humano não se cura com explicações, mas com experiências vivas. E a forma como ele conduzia seus discípulos nesse caminho de superação era ao mesmo tempo firme e terna. Ele os acolhia sem condenar, os desafiava sem sobrecarregar e os chamava de volta à fé sem gritos, apenas com gestos de amor. O segredo de Jesus não estava em evitar que os discípulos se sentissem desanimados, mas em ensiná-los a não se prenderem ao desânimo. Porque o desânimo, por mais pesado que seja, é também uma estação, e toda estação passa. Jesus sabia disso. Ele ensinava, em passos lentos, que há sempre uma saída, e que essa saída quase nunca está em fugir, mas em olhar com outros olhos, em respirar com outro ritmo, em caminhar com uma outra consciência. Ele despertava a fé nos detalhes, reacendia a esperança com a própria presença e usava a simplicidade do cotidiano como cenário para ensinar grandes lições. Mostrava que os olhos precisam ser treinados para enxergar beleza onde o desânimo quer pintar ausência. Que a alma encontra refúgio quando descobre sentido, até mesmo na dor. E que o amor, esse amor que ele derramava sem medidas, tem poder de restaurar o que parecia perdido, inclusive a fé. O segredo era caminhar junto. Ensinar, sim, mas acima de tudo, estar, ouvir, acolher. E quando fosse a hora, enviar. Porque Jesus também mostrava que o ânimo se constrói em movimento, que a missão cura feridas, que o serviço ao próximo é remédio para a alma abatida. Ele ensinava que não é preciso esperar se sentir forte para começar a agir, que o simples levantar já é, em si, um ato de fé. Os discípulos de Jesus não foram homens perfeitos nem inabaláveis. Eles tropeçaram, duvidaram, recuaram. Mas a diferença é que eles aprenderam com o Mestre a se levantar. Porque Jesus não via os discípulos por seus erros, mas por sua identidade. Ele os chamava pelo nome, lembrava-lhes do propósito, relembrava quem eles eram antes mesmo de entenderem por completo. E isso restaurava, isso renovava, isso devolvia a coragem. A gratidão também era parte essencial desse caminho. Jesus ensinava que agradecer não é um luxo de quem tem muito, mas um exercício de quem aprendeu a enxergar bem. Gratidão era a âncora contra o caos. Era o exercício que realinhava a alma e lembrava o coração de que nem tudo está perdido. Quando os discípulos aprendiam a agradecer pelo pouco, a alma se fortalecia para crer no muito. E nesse ambiente de reconhecimento, a fé florescia com mais força. Além disso, Jesus revelava um segredo que muitos ainda hoje têm dificuldade em viver: o agora. Ele ensinava a viver um dia de cada vez, a não se aprisionar ao que ainda não aconteceu, a confiar que há graça suficiente para o hoje. O desânimo enfraquece quando paramos de carregar o amanhã com tanta antecipação. Quando descansamos os ombros e entregamos o controle. Quando respiramos fundo e dizemos, está tudo bem agora, aqui, nesse instante. Esse era o segredo de Jesus. Ele não retirava o mundo do sofrimento, mas mostrava como atravessá-lo com sentido, com fé, com amor. Ele ensinava que o ânimo não nasce de respostas exatas, mas de uma presença constante. Que o coração cansado não precisa de pressão, mas de direção. Que não é na ausência de lutas que a paz se revela, mas no meio delas. E, sobretudo, que um coração amado, compreendido e acolhido reencontra forças mesmo nos seus dias mais escuros. Se há um caminho para vencer o desânimo, Jesus já o percorreu. E deixou pegadas visíveis para quem quiser seguir. Pegadas de compaixão, de gratidão, de verdade, de esperança, de amor. O segredo está ali, não escondido, mas sutil, esperando olhos atentos, ouvidos sensíveis e corações dispostos. E quando você se permite caminhar assim com ele, algo dentro de você muda.
A dor não desaparece de repente, mas o peso se torna suportável. A luta continua, mas o cansaço já não é o mesmo. Porque há uma presença que acompanha, um amor que sustenta e uma paz que vai se instalando devagar, como quem sussurra ao coração. Você não está só. Se essa mensagem falou com você, te tocou em algum lugar silencioso do coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Deixa seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, talvez estejam precisando ouvir palavras de esperança. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens que continuam nessa mesma essência. Espiritualidade simples, profunda e transformadora. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja enfrentando dias difíceis. Pode ser que, por meio de você, essa pessoa encontre a força que precisa para continuar. E agora, me conta aqui nos comentários. O que mais te tocou nessa jornada sobre o ânimo e os ensinamentos de Jesus? Vou ler com carinho. Que Deus continue te abençoando sempre.